Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Me aguarde, eu volto já. Palavra das 15 já está no ar, você é sempre bem-vindo aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas. Você é sempre bem-vindo. Nós estamos aqui numa live e também esta live ela fica gravada e ela sobe para o YouTube e também Instagram. E você que está me vendo em algum canal desses aí ou alguma plataforma dessas, que você também seja bem-vindo. Se você estiver no YouTube, você está no canal PR João Guimarães. E se você estiver em outras redes sociais, você está em João Guimarães ou PR João Guimarães. É um prazer grande estar aqui contigo, uma vez mais, para falar do amor de Deus. O nosso assunto hoje se encontra em 2 Reis, capítulo de número 12, aonde está registrado o tempo do reinado do rei Joás. E é sobre o rei Joás que nós estaremos meditando sobre este personagem, as suas qualificações, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E, para tanto, o capítulo 12, versículo 1, diz assim a santa palavra de Deus. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zibia, ela era de Bérseba. Número 2, verso 2, Joás fez o que o Senhor aprova diante de todos os anos em que sacerdote Joiada o orientou. Eu quero só reiterar esse verso de número 2, que é exatamente aqui que eu estarei ministrando sobre este verso 2, que diz assim: Joás fez o que o Senhor o aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. É interessante a gente prestar atenção que o rei Joás, ele começou a reinar em Judá, tinha apenas 7 anos de idade. Ele reinou 40 anos de idade. E ele morreu com 47 anos. Mas quem conduziu ele nas orientações foi um ancião que morreu antes dele com 130 anos, por nome de Joiada. Este foi o seu tutor, este foi o seu comando ali em toda a sua caminhada. Para tanto, fica registrado aqui no verso 2, que Joiada agradara ao Senhor, fazendo tudo quanto o Senhor o aprova, até enquanto vivia o sacerdote Joiada. Ou seja, após o sacerdote Joiada falecer, então Joás já perdeu a direção, já perdeu o comando após a morte de Joiada. Isto trouxe uma situação muito terrível para ele, porque ele poderia continuar naquilo que ele aprendeu com o Joiada, ou naquilo que ele obedeceu ao Joiada, ou naquilo que ele foi obediente a Joiada. O verso 3 diz: contudo, que ele fizera tudo aquilo que agrada, que o Senhor o aprove. Contudo, ele deixou algo para trás, como alguns outros reis. Olha, os altares idólatras não foram derrubados,
E esse altar, ele era repugnado por Deus. Era e é repugnado por Deus. O povo continuou ou continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nele. Ou seja, o rei Joás fez, durante a vida do sacerdote Joiada, fez o que Deus o aprova, mas não fez o 100%. Ele não limpou por completo. Ele não tirou tudo o que deveria tirar. E aqui a gente aprende uma coisa, em primeiro lugar, com um erro desse homem, a gente aprende aqui uma disciplina para nossas vidas. Porque, veja bem, se ele, seguindo a orientação do sacerdote, ele fez, durante todo o ano em que o sacerdote o orientava, ele fez o que o Senhor aprova. E durante este ano, ele não derrubou os pontos de adoração idólatras, no qual o povo queimava incenso. Agora, veja comigo, se ele tivesse também derrubado esses altares, e fizesse uma limpeza total em Jerusalém. Então, poderia acontecer um final diferente para a vida dele. Mas ele não fez isso. Ele foi praticando algo que o Senhor agrada, enquanto a orientação é do sacerdote Joiada. Mas após o sacerdote Joiada morrer, logo após que Joiada morreu, ele começou a ouvir outras pessoas e voltou a permitir que o povo inteiro de Israel viesse a adorar a idolatria novamente, após a morte de Joiada. Agora, o que eu quero tirar dessa palavra? O que eu quero tirar desta palavra? Eu quero tirar que não basta a obediência. É necessário uma conversão interna de cada um. Não basta viver debaixo de um jugo se não houve conversão. Porque jugo não é conversão. Não é conversão. Você pesar o jugo sobre a pessoa, isso é castigo. Isto é jugo. Isso não é conversão. Em vez de você amarrar, por que você não usa a palavra para converter o indivíduo? Porque se o convertê-lo, ele nunca irá desviar dos caminhos do Senhor. Ele nunca irá se prostrar diante de outros deuses. Mas se ele viveu amarrado, o dia que ele se soltar, ele vai para a lama. Porque ele não é instruído o que é lama, o que é purificação. Ele não aprendeu. Então, esta palavra desta tarde, palavra das 15, é para nos instruir a ensinar. Quem é ensinado, ele é mais a garantia, a probabilidade dele não desviar é muito maior do que aqueles que são amarrados. Olha, você aplica uma doutrina em cima da pessoa. Você algema ela. Você fecha todas as portas. E não deixa o indivíduo
nem respirar, olhar para lugar nenhum, não ver nada, não pode nada, tudo é pecado e tudo está debaixo da orientação, da proibição. O dia que ele tiver uma oportunidade, ele quer ver tudo o que ele não viu. Porque ele não foi ensinado por que este amarrio, por que essa prisão. Então, antes de fazer uma prisão, a pessoa tem que saber por quê. Tem que saber por quê. Eu sou a favor da liberdade. Ser livre, consciente. Ser consciente. Se você está consciente, se você está instruído, se você está ensinado, você só vai se sujar se você quiser. Você não precisa nem ser amarrado. Você está instruído, olha, tá vendo esse retiro aqui? Está aberto. Mas para lá é inferno, para lá é guerra, para lá é dor, para lá é morte. Após esta marca, essa divisa é morte. Então não sai deste redil. Você sai desse redil, é dor, é morte, é inferno, é perdição. Não precisa amarrar, deixa solto. Porque foi instruídos. Então, quem é ensinado, ele vai mais longe. Quem é ensinado, ele não muda. Ele já tem a palavra. Joiada fez um papel excelente com Joás. Tendo em vista que Joás veio ao reinado, veio reinar com 7 anos de idade. Então, aqui nós encontramos um menino assumindo a cadeira do rei, mas Joiada tinha uma idade já. Então Joiada sabia o que seria certo, o que agradava a Deus e o que não. Então foi proibindo, foi dirigindo, foi proibindo ele, mas ele não aprendeu, porque ele não se converteu. Ele viveu com Joiada ali por respeito a Joiada, mas ele não converteu ao Deus Todo-Poderoso. Quando Joiada morre aos seus 130 anos, vieram os líderes procurar o rei, dizendo, olha, agora você não precisa mais seguir Joiada, não tem mais Joiada. Então ele disse assim, está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 17. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prostraram reverência, e ele aceitou e disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos antepassados, e prestaram culto a postes sagrados. Por quê? Porque não havia derrubado o poste sagrado. É um erro de Joiada, que não instruiu ele a derrubar. Ficou vestígio, não lavou por completo. Se eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. Mas deixa alguma coisa lá dentro sem limpar. Vamos nos limpar por completamente. Tira tudo aquilo que desagrada a Deus da tua vida, do teu coração. Limpa hoje, em nome de Jesus, tudo. Se tem alguma coisa na tua mente, peça ao Senhor te ajuda para você se livrar dessa situação. Não deixe nada. Joás deixou os postes sagrados lá. O povo continuou lá oferecendo incenso. Se tiver alguma coisa na nossa vida, que nós estamos aqui oferecendo incenso sobre só aquele cantinho. Olha, eu sou batizado, eu sou participante de ceia, eu sou dizimista, eu sou frequentador de culto, mas tem um negócio em mim que eu não consegui me libertar. Esse é o problema do futuro.
Este é o problema do futuro. Joiada morreu, o povo foram lá adorar. Então, a culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. O homem foi tão ruim, depois da morte de Joiada, que ele permitiu todas essas barbaridades, porque ele não havia convertido, ele havia somente obedecido. Não basta obedecer, precisa converter. Obedecer assim, olha, não pode pegar esse copo d'água. Então não pega. Por quê? Porque eu sou proibido a pegar. Não. Você não pega porque você é convertido. Você sabe que desagrada a Deus. Então, por causa da tua fé em Deus, pelo amor do Deus Todo-Poderoso, então você não toca nesse copo. Não é porque é proibido, não. Eu não toco nesse copo porque me colocaram longe do meu alcance. Está longe, eu não consigo tocar no copo. Mas o meu coração está desejoso a tocar no copo. Por quê? Porque eu não sei o que tem nesse copo. Precisa crer no Senhor. Se Eva tivesse crido na palavra de Deus, quando a serpente disse para ela, você não vai morrer, pode comer desta árvore, do fruto desta árvore, você não vai morrer. Mas ela dizia, não, eu creio no que Deus o falou. Nenhuma outra palavra substituirá a palavra que Deus o disse. Mas ela não tinha crido. Isso é verdade. Ela estava no jardim, a árvore estava lá, proibida comer do fruto daquela árvore. Simplesmente a serpente veio e disse para ela, pode comer, você não vai morrer. Está proibido você tocar na árvore, porque quando você comer, você vai saber muito bem, saber das coisas do bem e do mal. Então, com poucas palavras, ou com a persuasão da serpente, ela já convenceu a Eva a comer do fruto da árvore. Porque a Eva não tinha acreditado no Deus Todo-Poderoso. Tendo em vista que Deus visitava todo o tempo à tarde. Mas, às vezes a pessoa está na igreja, às vezes é filho do crente, às vezes frequenta, às vezes vai para lá, vem para cá. Isso vira rotina, mas não conversão. A conversão é aquele que só pratica o que agrada a Deus. Ele se desfaz de tudo que desagrada a Deus. Não foi o caso do rei Joás. Joás deixou os altares, os postes, sem destruírem. Ele não tinha crença nenhuma, ele não tinha fé nenhuma. Aconteceu a época, o rei da Síria, o nome de Azael, atacou Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos sagrados do templo. Todo ouro, prata, todos os objetos sagrados, deu um valor grande, ofereceu ao rei da Síria para não guerrear com o rei da Síria. Ele ofereceu todos os utensílios, os ouros, os bens que estavam no templo sagrado para que o rei da Síria não lutasse contra eles. Ele não sabia que tinha um Deus no céu que lutaria por ele. Ele não tinha esta fé, ele não tinha esse conhecimento. Ele apenas era um obediente de Joiada. Ele não tinha essa obediência. Então ele deu tudo. Depois desse episódio, ele entregou todo o reinado, todo o que tinha, esvaziou o templo, invitando uma guerra, com medo do rei da Síria. Então ele libera agora ao povo prestar cultos à idolatria, reverenciar
Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos teus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados, os quais ele não tinha derrubado, e os ídolos. Por culpa dele, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra ele, o povo não quis ouvi-lo. Então, Joiada, o sacerdote, aquele que instruiu o rei Joás, tinha um filho por nome de Zacarias. E diz o verso 20 de 2 Crônica, capítulo 24, diz que então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de sacerdote Joiada, e ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que diz Deus. Porque vocês desobedeceram aos mandamentos do Senhor, vocês não prestaram, não prosperaram, não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, eles os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, por ordem do rei Joás, ordenou, apedrejaram até a morte no pátio do templo do Senhor. Joás ordenou a morte do filho de Joiada, o profeta. Joiada é aquele que levou Joás até ter os seus 21 anos para poder tomar decisão sozinha. Agora, ele não deu ouvido à voz de Deus, ele não respeitou o profeta, ele não respeitou, não teve remorso do profeta ser filho do Joiada, o sacerdote que o conduziu todos os anos, e ele ordenou a matar Zacarias, que era o profeta. Porque o texto é assim, ó, verso 22, o rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, ó Senhor, e faça justiça. Então o profeta lançou esta palavra contra o rei Joás. Conclusão: 2 oficiais de Joás armou uma cilada contra ele e o matou. Ele foi morto e reinou, foi morto com 47 anos, reinou 40 anos, que ele assumiu com 7, foi morto, viveu somente 47 anos, por toda essa desobediência, por falta de conversão ao Senhor. Então, só para trazer aqui refrescar aqui o que foi feito em rápidas palavras, que foi falado em rápidas palavras aqui. Precisa converter e não só obedecer. Obediência só não é o suficiente. Precisa crença. Precisa converter. Porque só obedecer, uma hora para de obedecer. Mas quando se converte, aí obedece porque está convertido. Primeiro conversão, depois obediência. Antes de converter, não adianta ensinar nada. Porque precisa se converter primeiro. O filho tem que se converter, a filha tem que se converter, o marido tem que se converter, a mulher tem que se converter, o povo tem que se converter primeiro. Depois de converter, aí sim você vai ensinar o caminho, como que é, o que pode e o que não pode. Mas primeiro precisa se converter. Porque quem converte vai até o fim. Mas quem vive só na desobediência cai no meio do caminho. Palavra de reflexão para nossas vidas. Derruba todos os altares idólatras. Tudo aquilo que pertence ao inimigo, que faz parte do seu cotidiano, que não agrada a Deus, coloque por terra, hoje, para a glória do nome do Senhor. Palavra das 15 para o teu coração. Rei Joás, um homem que obedeceu, mas se corrompeu. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela tua presença. Palavras 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor,
por todos que estão me acompanhando, me seguindo, Senhor, pelas redes sociais, meu Deus, pelo canal. Jesus eterno, tu és o Santo Redentor, o Deus de Israel. Abençoa nossa casa, nosso lar, nossa vida, nossa família. Senhor, eu repreendo agora a doença, a enfermidade, eu repreendo a perseguição, Senhor, eu repreendo a crise. Seja a tua bondade sobre o teu povo, em o nome de Jesus Cristo.